Se eu te perguntasse agora, qual foi o maior sacrifício que Jesus fez aqui na Terra? Olhando para toda a vida dele, para todas as coisas que ele fez, qual foi o maior sacrifício de Jesus aqui na Terra? A maioria das pessoas com certeza vai responder. O maior sacrifício de Jesus foi a morte dele na cruz. É um evento incrível, né? Simplesmente foi um sacrifício tremendo. E eu concordo com isso. Realmente a morte de Jesus na cruz foi um sacrifício muito lindo que ele fez pela humanidade. Ele não precisava deixar a presença de Deus, como a Bíblia fala, né? Ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e como servo foi fiel até a morte e morte de cruz. E inclusive é o mesmo que nós devemos fazer, né? Aniquilar a si mesmo, tomar a forma de servo e como servo ser fiel até a morte. E para quem não sabe, morte de cruz não é morrer lá em 2 pedacinhos de madeira. Morte de cruz significa morte física, do corpo físico, entende? A cruz é o nosso corpo físico. Então, qual foi o maior sacrifício de Jesus? Será que foi a morte? Eu posso responder para vocês que com certeza não foi a morte, ainda que isso tenha sido muito importante. A morte de Jesus não foi o maior sacrifício de Jesus. O maior sacrifício de Jesus, primeiramente, foi deixar a presença de Deus, mesmo sem precisar, tomar a forma de servo e vir aqui na humanidade passar pelas coisas que a gente passa. Porque Jesus também teve dificuldades na vida. A vida dele não foi um mar de rosas. A vida dele teve perseguição, teve difamação, teve um monte de coisa. Então, o maior sacrifício de Jesus, com certeza, não foi a morte, e sim a vida. O maior sacrifício de Jesus foi a própria vida, a existência dele, o período dele aqui na Terra. Jesus, se ele não tivesse tido uma vida santa, uma vida separada do pecado, a morte dele não ia adiantar de nada. Entende? A morte de Jesus só adiantou de alguma coisa porque ele era santo. Porque no momento que ele caiu na morte, a morte não pôde conter ele. Na verdade, ele burlou o sistema quando ele fez isso. Porque a morte é o pagamento do pecado. É o salário do pecado, é a morte. Então, quem não trabalha não recebe salário. Então, Jesus ele não tinha pecado, ele não tinha por que receber esse pagamento. Então, quando ele caiu na morte, ele burlou o sistema. Simplesmente ele quebrou as regras do jogo. Então a morte não pôde conter ele. Por isso que ele tomou a posse do inferno e da morte e agora tudo pertence a ele. Entende? Então assim, o maior sacrifício de Jesus não foi ter morrido numa cruz. O maior sacrifício de Jesus foi ter tido uma vida separada, uma vida de oração, uma vida de jejum e principalmente uma vida de humildade. Jesus, ele foi servo, entende? Ele não veio como um rei. Ele não veio como um Deus, ele veio como alguém simples, disposto a entender, a perdoar, a relevar. Até porque ele carregou sobre si as nossas dores. Ele viveu o que um ser humano comum vive. Então, Jesus, a maior sacrifício dele foi ter tido uma vida santa, uma vida separada, uma vida digna. Se Jesus não tivesse tido uma vida santa, ele não teria vencido a morte, ele não teria saído da morte, entende? Como todas as outras pessoas que morreram, todas as outras pessoas, os apóstolos, os profetas, todos morreram. Por que ninguém ressuscitou? Por que ninguém voltou da morte? A morte não pôde conter eles. Jesus, a morte não pôde conter ele porque ele não tinha nenhum pecado. E nós, e todos os outros seres humanos, nós temos pecados. Então, é aquela coisa, né? O maior sacrifício de Jesus não foi a morte, o maior sacrifício de Jesus foi a vida santa, a vida separada e a vida digna, justa, entende? Até porque morte na cruz, para aquela época, era totalmente normal. No momento que Jesus morreu, tinha outros 2 ali, um de cada lado, também numa cruz. Claro que eles mereciam, Jesus não merecia, mas, porém, o que fica é isso. O mais importante, o maior sacrifício de Jesus foi o sacrifício diário, dia após dia, negando a si mesmo, pegando a sua cruz e seguindo ao Pai.